Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. Quarentena, afastamento de entes queridos. Estamos isolados, vivendo uma realidade totalmente diferente de meses atrás. O Brasil fecha suas fronteiras. As principais cidades do país suspendem aulas, fecham shoppings, comércios e restringem a circulação das pessoas. Medidas que têm por objetivo barrar a velocidade de transmissão do novo coronavírus. Estamos todos nos adequando a uma nova realidade. Muitos estão trabalhando em casa e a recomendação é evitar a todo custo sair às ruas. Neste contexto, manter a saúde mental torna-se um grande desafio. Uma pesquisa na China mostra que até 20% da população já apresenta sintomas de estresse pós-traumático, um distúrbio psiquiátrico que pode causar sequelas e sofrimentos psíquicos. Mas como manter a saúde mental diante de tantos desafios? Como controlar o medo, a ansiedade, a saudade? Para conversar sobre este assunto, nós convidamos a psicóloga Patrícia Luz. Patrícia, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. A gente fez questão de fazer um Band Entrevista abordando esse tema, porque as pessoas estão sofrendo muito com essa situação nova, né? Nova para todo mundo, né? Sim. Olá, Renata. Então, esse novo cenário que se instaurou, né, no mundo, não só no Brasil, mas em todo o mundo, é um cenário que tem causado nas pessoas uma ansiedade, um medo, um pavor, né, do que será esse amanhã. Porque, na verdade, nós temos que ser otimistas, porém, muitas das vezes ser otimistas sem saber quando toda essa situação vai passar é mais complicado. É verdade. Então, o que acontece? As pessoas têm desenvolvido alguns transtornos, né? Alguns que já tinham, então esses transtornos acabam ficando mais evidentes ainda, esses sintomas, e com isso nós precisamos dar uma olhadinha a mais na saúde mental. Com certeza. Eu queria que você explicasse um pouco o que é o estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático, que é um transtorno, né, que nós chamamos o TEP, que é o transtorno do estresse pós-traumático, ele é um transtorno que ele se desenvolve a partir de um trauma que a pessoa tem, como, por exemplo, um acidente, tanto um acidente natural quanto um acidente, vamos supor, de carro, um desemprego, às vezes algo que aconteceu na vida da pessoa. Algum tipo de violência. Violência, sexual, abuso. Exatamente. Exatamente. E a pessoa começa a desenvolver esse transtorno após o estresse que ele passou e tudo que for similar àquilo que que na mente dele seja, né? Que ele faça essa Exatamente. associação, né? Ele associa, então ele começa a ter pavor daquela situação. Uhum. Então é como aquela pessoa que teve um acidente, então ela não vai dirigir, ela fica por um bom tempo sem querer até entrar em um veículo, vamos supor, né? Então o estresse pós-traumático, ele é nada mais do que isso. Uhum. Você citou aí um exemplo, mas eu queria que você citasse alguns exemplos para que quem está em casa possa perceber. Por exemplo, às vezes pode ser também que a pessoa não se dê conta que ela está passando por um estresse pós-traumático, ou seja, que ela nem se dê conta do trauma, do que causou o trauma. Isso pode também acontecer e apresentar só sintomas? Pode, desde que ela comece desde que essa intensidade também não seja tão ampla, porque se foi uma intensidade maior, ela vai perceber os sintomas, porque os sintomas são muito evidentes, entende? Entendi. E aí vamos falar um pouco também sobre a ansiedade, né? Muitas pessoas estão sofrendo crises de ansiedade e até é interessante que nós falávamos aqui anteriormente que muitas vezes a ansiedade ela gera uma falta de ar e a falta de ar é um dos sintomas do coronavírus, novo coronavírus. Exatamente. Então, muitas pessoas nessa crise de ansiedade, sem conseguir respirar por conta da ansiedade, aí já pode achar que está também apresentando sintoma e aí agrava ainda mais o quadro, né? Exatamente. Porque um dos sintomas de uma crise de ansiedade, já levado aí para um transtorno do pânico, um dos sintomas é a falta de ar. A sudorese, né, o coração muito acelerado. Então, muitas das vezes acontece, e aconteceu, Renata, comigo recentemente, de uma paciente em que ela teve uma crise de ansiedade muito aguda e ela começou a não conseguir respirar. Então, ela associou aquele fato, aquele sintoma, à questão do coronavírus. Então, meio que a crise de ansiedade dela aumentou, porque ela imaginou ali que agora ela estava com um problema a mais e como que ela iria fazer para solucionar isso.
Recentemente, o governo autorizou a possibilidade de médicos, e aí também entra os psicólogos, né? De você fazer os atendimentos via online, né? Que nesse momento é extremamente oportuno. Exatamente. Eu quero que você fale um pouco sobre isso, mas antes eu quero te perguntar o seguinte, não é todo mundo, Patrícia, infelizmente, que tem acesso a um psicólogo, não é todo mundo que pode pagar um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, né? Então, para essas pessoas que estão em casa nos vendo, qual seria a principal recomendação quando está nesse ápice dessa ansiedade, que está no ápice desse desespero, ou nessa crise mesmo? É procurar ajuda, né? E hoje, inclusive, muitas pessoas têm se mobilizado diante da crise, diante da situação, né? Muitos profissionais da psicologia têm se disponibilizado a ajudar essas pessoas, né? Inclusive com os atendimentos online, como você disse, porque o nosso Conselho Federal de Psicologia, ele autorizou esse atendimento, né, online dos profissionais como uma proteção mesmo aos profissionais, aos próprios pacientes, para que eles procurem esse método e não, os que já fazem tratamento não interrompam o seu tratamento. E vamos supor, igual você disse, uma pessoa que não faz tratamento e de repente ela está entrando em uma crise agora, né? Porque é tudo muito novo, às vezes fica até um pouco assustador. Mas aí ela precisa entender, né? Ela pode sim procurar nas redes sociais, ver, tem muitos casos, né? Até aquele Janeiro Branco, eles estavam... muitos profissionais... De prevenção ao suicídio, né? Exatamente, eles estavam se cadastrando e oferecendo atendimentos gratuitos, online, para esse momento agora dessa crise, né? Então, essas pessoas, elas precisam sim procurar ajuda, porque está havendo também uma confusão entre o que é isolamento e o que é uma solidão. Esse isolamento, ele é apenas uma medida de proteção, né? Para não disseminar esse vírus no momento da crise, né? E que, por sinal, a gente faz um parênteses, é extremamente importante as pessoas ficarem em casa, né? Extremamente importante. Fiquem em casa, né? Procurem métodos, estratégias. Eu sei que é um momento muito novo, até difícil de se controlar, né, de conduzir essa nova situação, mas se a pessoa começar a apresentar algum sintoma, ela tem sim que procurar ajuda, né, e procurar se alimentar de informações que não sejam fake news. A gente vai falar um pouco sobre isso também, que é muito importante. Isso. E olha só, a gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também deve participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote aí o nosso WhatsApp, 999769204. E agora a gente faz um breve intervalo, é bem rápido, não sai daí que a gente espera você.